Nos últimos 5 anos, a gente tem acompanhado a Operação Lava Jato, lá em Curitiba, muito comum. A mais que isso, desde 2014. Desde 2014, muito comum, mas assim, mais incisivamente relacionada ao prestígio do ex-juiz Sérgio Moro, sem dúvida. Na época, né? A gente questionou muito o ex-juiz Sérgio Moro sobre a pretensão política dele relacionada à possibilidade dele estar julgando políticos de expressão nacional, ao mesmo tempo em que poderia eventualmente ter pretensões políticas. E ele sempre negou, desde as primeiras entrevistas. Qualquer possibilidade que alguém tinha lá naquela época, em 2015, 2016, enfim, de entrevistar ou de passar perto do ex-juiz Sérgio Moro, a gente perguntava, e aí, tem alguma pretensão de deixar a magistratura para concorrer a algum cargo político? Até que então ele deu a primeira entrevista coletiva da vida dele, desde quando ele assumiu a Operação Lava Jato, foi quando ele assumiu um cargo de ministro da Justiça no governo do presidente Jair Bolsonaro. Aquela era já a entrada oficial de Sérgio Moro na vida pública. Mas ele ainda negava ser um político, não tinha um partido político, afinal de contas, não participava de convenções, então não é necessariamente uma vida política, embora o cargo de ministro seja um cargo político. Saiu do Ministério da Justiça brigado com o presidente Jair Bolsonaro, e agora teve confirmada a filiação a um partido político, o Podemos. Ele é muito próximo do senador Álvaro Dias, que foi do PSDB e ajudou a fundar o Podemos quando mudou de nome, né, para o PHS. O Álvaro Dias é muito próximo de Sérgio Moro e pode ter influenciado nessa decisão. A escolha de Sérgio Moro foi confirmada por ele próprio, que pela primeira vez convidou as pessoas, então, para que elas, inclusive, participem do ato de filiação dele. É para Curitiba que a gente vai agora trazer mais informações sobre esse assunto com Cleverson Bravo. Pois é, Narley, o ex-juiz Sérgio Moro publicou esse cartaz com o ato de filiação dele, com o convite marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 10, o ato de filiação ao Podemos, como você citou, partido do ex-governador aqui do Paraná, Álvaro Dias, atual senador da República, Álvaro Dias. Então, essa filiação está marcada para a próxima quarta-feira, vai ser realizada em Brasília. Você citou, Narley, o retrospecto do ex-ministro Sérgio Moro, desde que ele saiu do governo de Jair Bolsonaro, quando ele chefiou o Ministério da Justiça. Ele saiu em abril do ano passado, acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ele assumiu um cargo na empresa de consultoria Álvares e Marçal. Essa empresa de consultoria é responsável pela administração judicial da Odebrecht. Como você descreveu, um cenário sempre de decisões consideradas controversas, essa foi só mais uma no currículo de Sérgio Moro, já que a empreiteira Odebrecht foi bastante afetada pelas decisões do próprio então juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, envolvendo a Operação Lava Jato. Depois ele acabou indo atuar nessa empresa de consultoria, a Álvares e Marçal. E ontem foi oficializada a rescisão do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro com essa empresa. Então, coincidentemente, hoje ele compartilhou o cartaz com o convite para a filiação dele na próxima quarta-feira. Existe agora, portanto, essa expectativa de que Moro seja lançado como candidato a presidente da República. O Poder Data Band mostrou semana passada que Moro aparece com 8% das intenções de voto nessa sondagem divulgada semana passada, e ele aparece só atrás do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Lula nessa sondagem aparece com 35% e Bolsonaro com 28%. Nessa sondagem, o ex-ministro Sérgio Moro tem 8%. Então, portanto, vai ser realizado semana que vem, lá em Brasília, a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, eventual participação dele nas próximas eleições. Alexandre e Narley. Não, perfeito. O Cleverson trouxe aí os dados da pesquisa Poder Data, que foi feita em 2 cenários, né? Num primeiro cenário com a candidatura do governador de São Paulo, João Dória, e aí Sérgio Moro aparece com 8% na terceira colocação, numericamente à frente do quarto colocado, que é Ciro Gomes, do PDT. E em outro cenário,
com Eduardo Leite como candidato do PSDB, no lugar de João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite como candidato, aí Sérgio Moro aparece com 7%, empatado numericamente com Ciro Gomes, os dois na terceira colocação numericamente desse levantamento Poder Data que a gente trouxe aqui ao longo da programação da Band News FM. Eu queria destacar, quem está acompanhando a nossa live, viu o convite que foi publicado já nas redes sociais, tanto do Partido Podemos, quanto no perfil pessoal do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje falando sobre essa filiação e esse convite virtual para o ato da filiação, que já vem sendo distribuído com a foto do ex-ministro Sérgio Moro na frente da bandeira do Brasil, vem acompanhado de uma frase: juntos podemos construir um Brasil justo para todos. Isso que aparece nesse cartaz aí, destacado na nossa live, que foi publicado hoje pelo ex-juiz Sérgio Moro, esse que tem sido então o mote, o slogan da campanha até aqui do ex-ministro Sérgio Moro, que ainda não definiu se será candidato mesmo à presidência ou se será candidato ao Senado. As duas portas parecem estar abertas pelo Podemos para ele concorrer no ano que vem. Entre as controvérsias, né, citada pelo Cleverson, a lista de controvérsias da carreira do ex-juiz Sérgio Moro está a relação dele com Deltan Dallagnol, na época em que um era juiz e o outro era o acusador, o Ministério Público no caso, revelada pela série de reportagens Vaza Jato do The Intercept Brasil, né? E aí a gente lembra também que essas reportagens mostraram que em determinado momento o procurador Diogo Castor de Matos encaminhou para o próprio Deltan Dallagnol um convite também para filiação no Podemos. Então a afinidade de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol pode também eventualmente se confirmar se neste ano Deltan Dallagnol eventualmente também confirmar aí aceitar esse convite para se filiar também ao mesmo partido, ao Podemos.